Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 14. Glória a Deus. Todos já acharam? Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo em febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa aos mortos sepultar aos mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Diz assim: Senhor Jesus, fala conosco através da tua palavra. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Pode louvar ao Senhor, como não? Pode glorificar o nome de Jesus, como não? Maravilha, Jesus. Maravilha, Senhor Jesus. A palavra de Deus nessa noite, ela traz para a nossa memória esta mensagem tão conhecida. Eu já preguei esta mensagem várias vezes esse ano. E todas as vezes que eu estou no púlpito, o Senhor me toca sobre esta mensagem. Hoje foi louvado um hino aqui sobre o barco, sobre o navio. E este hino, o que significa o barco na Bíblia, pastor? O que significa o barco, o navio? O barco significa a igreja. E a palavra de Deus aqui nessa noite mostra uma passagem em que Jesus estava junto com os discípulos atravessando o mar, de uma margem para outra. Essa travessia tinha tudo para ser uma travessia tranquila. Jesus estava no barco. Eles tinham terminado de vivenciar tantos milagres, né? Lá no começo do capítulo 8, um leproso ficou purificado. Chegou para Jesus e falou: Jesus, se tu quiseres, Jesus, eu posso ficar curado. Ele chegou de maneira correta perante o Senhor, né? Muito chega perto do Senhor: Senhor, eu quero ficar curado. Eu quero ser abençoado. Eu quero a minha bênção, Senhor. Mas aquele leproso chegou para Jesus e diz: se tu queres, Senhor, se tu quiseres, eu posso ficar curado.
Porque a vontade, irmãos, glória a Deus, de Deus é que todos nós sejamos abençoados. Mas o Senhor, para tudo, Ele tem um tempo. Chegou muita gente, muitos milagres. Muita gente oprimida ficou liberta. Muito milagre aconteceu. Juntou multidão. Então Jesus virou para os discípulos e falou assim: vamos passar para o outro lado. Vamos passar para o outro lado. Quem disse não foi qualquer um. Quem disse que ia passar para o outro lado foi o próprio Jesus que disse. O próprio Jesus virou para os seus discípulos e disse: vamos passar para o outro lado. E nós vemos que assim então aconteceu. Entraram no barco e foram. Mas eu creio que esta viagem levava um tempo. Não sei se toda a noite, mas uma boa parte da noite. Não me atentei para ver quantas horas de barco era esta viagem. Mas era uma viagem um pouco longa. Portanto, Jesus estava cansado. Porque Jesus, como homem, ele era 100% homem. Sentia frio, fome. E cansava também. E ali ele deitou e foi dormir. Mas o barco passou por uma turbulência, e este vento que passou sobre o barco era tão terrível, que os discípulos se desesperaram. Eu creio que poderia até não ser época de tempestade naquela região. Poderia até não ser um período que estava previsto uma tempestade. Mas eu sei que a tempestade foi tão feia que os discípulos se desesperaram e correram a acordar Jesus. Jesus, socorre-nos. Jesus, ajuda-nos, estamos indo a pique. E Jesus disse para eles: por que sois tão tímidos, homem de pouca fé? Por que Jesus falou aquilo para eles? Por que Jesus disse para eles: por que sois tão tímidos, homem de pouca fé? Jesus falou porque há poucos instantes antes, há poucas horas atrás, Jesus tinha dito para eles: vamos atravessar para o outro lado. Esse Jesus tinha falado: vamos atravessar, porque eles estavam duvidando. Muitas das vezes duvidamos daquilo que o Senhor nos prometeu, aleluias. Esquecemos muito rápido aquilo que o Senhor tem para nós. Mas quando Deus promete algo, Ele cumpre. Quando Deus promete algo, pode passar um ano, pode passar 2 anos. A bênção de Abraão levou 25 anos. Mas cumpriu na vida de Abraão. No ano de 2000, eu recebi uma profecia do meu irmão que me via com uma bolsa na mão, embarcando dentro de um avião. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas no ano de 2007, eu tive a oportunidade de parar na frente da escada daquele avião. Um enorme de um avião. E eu lembrei, nossa, ajoelhado dentro da nossa empresa 7 anos atrás. E meu irmão disse: aleluia, eu te vejo embarcando em um avião para uma missão. Meu irmão, minha irmã, o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele promete em nossa vida. Quem aqui tem promessa de Deus na sua vida? Aleluia, quem tem promessa de Deus, aleluia, toma posse nessa noite. Toma posse nessa noite, porque pode estar passando por vento, pode estar passando uma tempestade na sua vida, mas saiba que o Senhor é fiel para cumprir o que Ele te prometeu. Talvez hoje o tempo não é o suficiente para nós explicarmos o motivo da tempestade, mas importa que
Jesus então, levantando, virou para aquela tempestade na mesma hora. Repreendeu o vento. Repreendeu a tempestade. Aquieta-te, mar. Cala-te, vento. Jesus falou com a tempestade. Jesus falou com a tempestade. Como pode, né? O vento não fala, a água não fala. Até a jumenta na Bíblia eu já ouvi falar que ela falou. Mas a água não fala. E o vento não fala. Mas Jesus viu, irmãos, que aquela tempestade não era natural. Não era a natureza que estava mandando aquele vento. Não era uma tempestade natural, mas sim retaliação do diabo. Mas sim fúria de Satanás. Porque lá do outro lado daquele mar estava a cidade de Gadareno. Estava a cidade de Gadá. E lá naquela cidade tinha um homem, quem já leu isso na Bíblia? Que era possesso de demônios. Havia sobre aquele homem uma legião de demônios. Que quando se retirou daquele homem, entrou em uma manada de porcos. E eles se atiraram dentro do mar. E os demônios, sabendo que iam ser afligidos por Jesus, os demônios, sabendo que iam ser afligidos por Jesus, se desesperaram. Aqueles espíritos que foram repreendidos antes da travessia, aquela enfermidade da sogra de Pedro, que saiu na mesma hora, aquela lepra que estava no corpo daquele leproso que saiu, aquelas enfermidades e opressões todas que tinham saído, aqueles demônios que tinham sido envergonhados, que tinham perdido o seu reinado, também se desesperaram, se enfureceram e vieram para tentar impedir a travessia. Ah, meu irmão, minha irmã, quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem promessa de Deus aqui na sua vida? Quem tem promessa de Deus aqui, dá glória a Jesus. Quando nós estamos chegando perto da promessa, fúrias, desespero, retaliações, grande fúria vem sobre a vida do crente. E é nessas horas, aleluias, que devemos crer nas profecias. É nessas horas que não podemos duvidar que quem mandou nós passar por outro lado foi Jesus. Quem falou que ia cuidar de você é Jesus. Quem falou que ia salvar a ti e a tua casa foi Jesus. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluias. Mas tem tempestade, irmãos, que não é natural. Tem luta que não é natural. E é nessas horas que nós temos que ter comunhão com Jesus. Que nós temos que ter intimidade com o Senhor. Para saber se aquela luta que você está passando é uma luta natural, ou é uma retaliação, ou é uma fúria do diabo que está vindo contra a sua casa, contra a sua vida, aleluia. Porque se for uma fúria, minha irmã, basta tu falar, cala-te, mar. Aquieta-te, vento. Se for uma fúria, se for uma retaliação,
O sangue de Jesus tem poder para jogar por terra qual seja esse mal. Se foi um trabalho de bruxaria que foi feito para te deixar até mesmo desequilibrado, repreenda em nome de Jesus. Vira para a tempestade nessa noite e fala: cala-te, vento. Acalma-te, mar. Nessa noite profetiza sobre esta luta que você está enfrentando, meu irmão. Se você está vendo que isso não é uma coisa normal, é uma coisa sobrenatural, de manhã uma notícia, de meio-dia outra, de tarde uma pior ainda. Se está desse jeito, minha irmã, se você está vendo que não é uma coisa natural, repreende em nome de Jesus. Repreende em nome de Jesus nessa noite todo qualquer mal que esteja sobre a sua vida. E de repente, para nós encerrarmos esta mensagem, os discípulos se maravilharam. A Bíblia diz que aqueles homens se maravilharam. E viraram um para o outro e disseram assim: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que homem é este? Hein, irmãos? Qual o nome deste homem? Hein? Qual o nome deste homem? Qual o nome deste homem? Aleluias! Quem conhece este homem, glória a Deus, glorifica o nome dele nesta noite. Glorifica o nome dele nesta noite, porque ele está aqui, ele vive, ele reina para sempre, aleluia. Ou seja, eles ainda não conheciam Jesus bem, eles ainda não conheciam Jesus. Ah, meu irmão, minha irmã, tem muitos cristãos que estão na igreja há muitos anos, mas não conhece Jesus ainda. Tem muitos crentes que já são batizados, já tomam santa ceia, mas ainda não conhece Jesus. Ainda não sabe o tamanho do poder que tem em Cristo Jesus. Porque no momento em que nós se atentarmos para Jesus, que todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra, que ele foi o único que venceu a morte, o qual nenhum outro havia vencido. Se nós meditarmos que quem está com nós é maior, que quem está ao nosso lado, ele tem todo o poder nos céus e na terra, ou seja, a Bíblia chega a dizer que aquele que toca no ungido do Senhor é como tocar na menina dos olhos de Deus. É muito forte, irmãos. O Senhor promete segurança para nós. O Senhor promete saúde para nós. O Senhor promete para você nessa noite libertação para sua casa. Ele promete paz para a sua vida. Ele promete liberdade para os cativos. Ele promete paz para os aflitos, porque Ele é o príncipe da paz. Ele promete prosperidade para aqueles que estão em dificuldade. Como Ele pode prometer? Ele é dono do ouro e da prata. Minha é a prata e meu é o ouro. Ele é dono de tudo, Ele pode tudo e todas as coisas obedecem a Jesus. Até o mar obedece, até o vento obedece. Tudo obedece ao Senhor, aleluia. Quem está compreendendo a palavra do Senhor nesta noite?
Eu creio que os discípulos, quando acordaram Jesus, um deles deve ter pensado assim: ele vai ficar chateado se nós não acordar, né? Ele vai ficar zangado se depois que o barco virar, e nós vamos falar o que para ele? Depois que não tiver mais jeito, né? Mas Jesus estava sobre a polpa do barco. Ele estava acompanhando tudo. Ele estava somente testando a fé daqueles discípulos. Ele estava somente testando até onde ia a fé daqueles discípulos. Se você está em Cristo Jesus, meu irmão, não precisa se preocupar. O vento vai vir, a luta vai vir, a tempestade vai vir, aleluias. Mas é somente para você ser aprovado. É somente para você passar a ter mais intimidade com Deus. É somente para você passar a ter mais intimidade com Deus, mais autoridade de Deus na sua vida. Fica de pé em nome de Jesus Cristo. As horas foram embora. E por aqui eu encerro esta mensagem. Mas eu queria que vocês continuassem meditando nessa mensagem. O que é o barco, pastor? O barco é a igreja. Nós somos os passageiros. E o outro lado, pastor, o que é o outro lado? O outro lado é a vida eterna, que o Senhor nos prometeu. Quem aqui crê na vida eterna? Nesta viagem vai ser tranquila? O Senhor disse que no mundo nós teremos paz. Hein? No mundo nós teremos calma. No mundo tereis aflição. No mundo tereis luta. No mundo tereis dificuldade. No mundo tereis pelejas, perseguições, calúnias. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo, disse Jesus, e vós vencereis também. Eu venci o mundo, disse Jesus, e vós vencerás também. Se o vento estiver muito estranho, muito forte, pode ser uma retaliação, pode ser uma fúria, né? Quantos irmãos falam assim: eu vou fazer uma campanha de oração, né? Para Deus curar. Aí começa a campanha, no outro dia o problema chega. A luta chega. Mas meu Deus, foi só eu começar a orar. Foi só eu começar a orar que começou da luta, a tribulação. Mas como não? Se você está tirando um demônio que está no caminho de alguém, se você está tirando um espírito que atormenta uma pessoa, você está orando por aquela pessoa da sua casa viciado, drogado, e você quer que o diabo aceite. Não adianta, irmão, vai vir fúria, vai vir luta, aleluias. Mas Jesus deixou para nós nessa noite a arma. Cala-te, acalma-te. Pode repreender a luta nessa noite. Pode repreender a enfermidade nesta noite, em nome de Jesus. Pode repreender a angústia nesta noite, em nome de Jesus. Porque Jesus está aqui neste lugar. Fecha teus olhos, põe a mão na tua cabeça. Eu quero orar aqui em nome de Jesus. Se você está aqui em nosso meio, porventura você deixou os caminhos do Senhor e quer reconciliar com Ele hoje, vem aqui na frente.
Se você está aqui, está enfermo e sua enfermidade está te apavorando, está te desesperando, vem aqui que eu quero orar por você. Se tem alguém aqui em nosso meio que você está com um problema, e esse problema está te desesperando, de tal maneira que você não sabe mais o que fazer, vem aqui que eu quero orar por você. Esta oração toda a igreja vai orar em nome de Jesus, e a tempestade vai acalmar. E o mar vai acalmar, o vento vai acalmar, aleluia. Porque a Bíblia diz que depois que Jesus orou, uma grande bonança se veio. Jesus quer trazer bonança sobre a sua casa. Jesus quer trazer bonança sobre a sua vida, aleluia. Jesus quer trazer paz. Um momento de bonança, aleluia. Um momento de tranquilidade mesmo no meio da luta. Mas quando nós entendemos que todo o poder está em Cristo Jesus, fica mais fácil. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Começa a dar glória, 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 glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, esta palavra, Senhor Jesus, muitos nos orienta, Pai, que a nossa peleja, meu Deus, Pai querido, não é nossa, Senhor, mas é o Senhor que peleja por nós. Foi o Senhor que prometeu nos levar para o outro lado. Foi o Senhor que prometeu nos tirar do inferno e levar para a salvação, Senhor. Foi o Senhor que me prometeu, Pai, lá dentro daquele bar embriagado um dia, que o Senhor me daria uma nova vida, uma vida com abundância. E nessa noite, Senhor, eu profetizo sobre a igreja, Pai, como profeta da Tua palavra. Eu profetizo, ó Deus Pai, sobre esta pessoa atormentada. Eu profetizo saúde sobre esta pessoa enferma. Eu profetizo, Senhor, paz nesse lar que vive em desespero. Eu profetizo prosperidade na vida desta pessoa que se encontra todo embaraçado, com o nome até mesmo já negativado em todos os lugares. Mas o Senhor é Deus para mudar o quadro. O Senhor é Deus para mudar o quadro. Eu profetizo, ó Deus, dons, ó Pai. Eu profetizo dons, ó Deus, do Espírito Santo, Pai. Senhor, sobre os teus servos, os profetas, Senhor. Senhor Jesus querido, Senhor Jesus amado. Senhor, que não seja minhas mãos, Senhor. Vai repreendendo, ó Deus, todo o espírito da loucura. Vai repreendendo, Senhor, todo mal, Jesus. Queima, Jesus, todo mal, Senhor. Arranca, meu Deus, toda depressão. Arranca toda angústia, meu Pai. Arranca todo mal em nome de Jesus. Todo mal sai e não volte mais. Amém, Jesus, e amém, Jesus. Jesus está aqui conosco, irmãos.